Osmar, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, pessoal, eu tô gravando mais um vídeo do 9º ano do aplicativo CMSP, gente, do Centro de Mídia, do dia 1/7. E essa aula, gente, é de matemática, então quando começar, eu volto com vocês. Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Alessandra. Nós vamos começar mais uma aula de matemática e, como eu avisei para vocês ontem, a habilidade que a gente começou a trabalhar, ou seja, o assunto que a gente começou a trabalhar ontem, seria dividido em 5 aulas. Então hoje nós vamos para a segunda parte da aula sobre produtos notáveis. Professores que querem saber a habilidade EF09MA09. Teremos ainda mais 3 aulas para poder trabalhar um pouquinho esse assunto. E para interagir com vocês no chat, hoje com a gente está o professor Osmar. Tudo bem, professor? Tudo bem, Alessandra? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. E eu estarei aqui sim, acompanhando o chat, acompanhando as respostas que vocês mandam para os exercícios, acompanhando os comentários. Esperamos que sempre pertinentes, sempre compatíveis com a boa educação. É o que nós esperamos. Obrigado a todos por participarem aí, tá? Alunos, pais, professores. Na hora de participar aqui do chat, coloca o local de onde você está se comunicando com a gente, de onde você está interagindo aqui com a gente para nossa aula de matemática. É isso aí, Alessandra. Então, gente, e como vocês viram que ontem nós conversamos sobre monômio, a parte literal e o coeficiente, correto? Aquela ideia do coeficiente, dos termos semelhantes, de ter exatamente a mesma letra e o mesmo expoente. O que nós vamos fazer hoje? Então, hoje nós vamos fazer uma construção juntos, então nós vamos construir juntos mais um conceito. Para isso, eu vou apresentar para vocês uma situação e a gente vai começar a trabalhar em cima dessa situação. Quando colocarem as perguntas no chat sobre as dúvidas, e não deixem de colocar, explicite e deixe claro qual é a dúvida de vocês, porque colocar só não entendi é muita coisa no final das contas, né, Osmar? É muito genérico, né? Acho que pode ser um pouquinho mais específico. Dizer, professora, eu não entendi tal passagem, por exemplo, tá? Aí facilita bastante a nossa vida. Exatamente. Então, olha a situação que eu estou trazendo para vocês e nós vamos pensar juntos sobre essa situação. Então, a Mauri comprou um terreno retangular onde construiu sua casa e nesse terreno, a parte que sobrou tem um jardim, conforme as medidas que eu estou apresentando na figura. O lado da casa, cada lado da casa mede X. E olha ali que a largura do nosso jardim é igual a 2. Qual a expressão algébrica? Lembra que a gente falou sobre expressão algébrica ontem? Então, qual a expressão algébrica que representa a área do terreno que o Amaury comprou? Então, eu estou querendo saber o terreno todo. Não quero saber só a área da casa que o Amaury construiu, nem só a área. Conseguir calcular independente do valor de x. Lembra que a gente conversou sobre variável ontem? Independente do valor de x, a gente vai montar uma expressão que eu consiga calcular a área toda que o Amaury comprou. Aí vocês vão falar: ai, Alessandra, isso é muito difícil. É difícil, Osmar? Não, Alessandra, a gente tem que ter alguns pressupostos, né, que já foram dados anteriormente pela questão algébrica e necessariamente lembrar de área, não é isso? A área é extremamente importante, né, para se construir esse conceito, para se construir a expressão. Exatamente. Então, antes da gente começar a construir esse processo juntos, vamos lembrar como que a gente calcula área. Observa que tudo bem que o meu desenho está torto, né? Como o Osmar já falou numa aula dele hoje de manhã,
como desenhistas, nós somos ótimos, né? Ou pelo menos bons professores de matemática. Pelo menos razoáveis, né? Porque desenhista não sou não. Eu não vou me encher muita bola também não. Então desenhista não sou não, mas sou uma boa professora de matemática pelo menos. Então, o desenho aqui, ele está parecido com aquilo que vocês viram na tela. Então eu tenho aqui, ó, isso que eu tô aqui sombreando meio de vermelho, é a área em que a casa do Amaury foi construída. Ou, na verdade, vamos pensar assim, ele quer construir uma casa, né? Já que é variável, a gente não tem o valor da medida da casa. Pode ser, sem problema. Certo? Então, essa daqui, e que figura que ela lembra, já que, ó, observa o detalhe. Cada lado da casa mede x. X sendo uma letra, que é a variável, como elas são iguais, elas representam o mesmo valor numérico. Olha, qual é a figura, Osmar, que tem, no caso aqui, né, eu estou indicando 2, mas na verdade são os 4 lados de mesma medida. Essa eu sei, hein? Sabe? É o quadrado. Muito bem. Então, qual que é a ideia aqui para achar, por exemplo, e presta atenção nessa dica que vocês vão precisar para a primeira atividade. Para achar a área do quadrado, que é a nossa casa. A área do quadrado seria lado vezes lado. E eu trouxe essa ideia para vocês ontem. Lado vezes lado. Lembra que a gente falou? Todo número, no caso L pra gente é um número, que a gente não sabe qual que é. Todo número, ele é uma potência com expoente 1. Osmar, eu acho que você estava comigo quando a gente viu alguma coisa disso de multiplicação, de potência de mesma base. Tô fera hoje, isso aí eu lembro também. É produto ou multiplicação de duas potências de mesma base. Sabe o que a gente faz? Eu tô na dúvida, me lembra? Conserva a base e somos expoentes. Legal, então L vezes L é L ao quadrado, não é isso? Boa. Qual que é a medida? Não, aí eu já não vou contar e vocês vão pensar. Eu já ia terminar de fazer o exercício, olha. Essa pessoa empolgada? Não se empolga. Não posso não. Agora, vai ficar fácil para vocês fazerem a primeira atividade, quer ver? Dá uma olhadinha na primeira atividade. Vê se eu acabei não ajudando demais. Nossa! Qual é a expressão algébrica que representa a área da casa construída por Amaury? E vou te contar um segredo. Diga. Sabe por que eu indiquei o nome Amaury? Não. Esse não de medo me assusta, Osmar. Não sei. Amaury é o nome do meu avô com 97 anos, que eu descobri que ele fica às vezes à noite assistindo as nossas aulas de matemática. Olha que legal que ele vai ver depois, lá quando faz as reprises, ele fica assistindo as nossas aulas. Então, para ele também, a gente não fala o nome do aluno, da onde ele está, para ele se identificar? Sim. Olha, estou usando meu vozinho aqui também para essa ideia. Ou seja, as aulas de matemática são para todas as idades. Seu Amaury aproveitando bem a aula, né? Não é verdade? Eu falo assim, mas meu pai também assiste. Pois é, gente, olha só que situação. Esse povo é meio babão, mas a gente dá um jeito. Então, perceberam a atividade que eu deixei para vocês? Ó, de novo, a área da casa construída pelo Amaury. Se vocês prestarem então atenção, ó, nessa diquinha que eu dei aqui, ó, lado vezes lado, o que eu tenho que fazer? Só pegar a medida do lado, que ó, nem vou fazer nada, que a gente já tem ela, correto? Eu acho que esse 2 minutinhos, né? Esse vai ser fácil? Facinho, né? Acho que 2 minutinhos tá bom. Gente, não quero valor numérico, tá bom? Expressão algébrica. 2 minutinhos para vocês. Até já.
estamos aqui, professora Alessandra, com o chat, o pessoal participando, interagindo muito, participando bastante, e essa parece que foi muito tranquilo, tá? Os professores também participando aqui com a gente. Professora Edneia, nós aqui agradecemos a sua participação, o seu empenho, né? E essa vontade de estar aqui colaborando com os nossos alunos e colaborando com a gente. Muito obrigado, tá? A Eline Fernanda, falando pra gente, dar uma boa tarde para ela. Boa tarde, estamos aqui acompanhando, né? Vamos às respostas. Ana Beatriz, ela perguntou se x pode ser x elevado ao quarto, x ao quarto. Existe isso, Alessandra? Na verdade, se a gente aí não é x ao quarto, não tem. O que seria, e aí vamos prestar atenção no que seria a leitura correta. Essa ainda não é a resolução do problema, tá bom, gente? É só para tirar a dúvida dela. Então, o correto seria pensar nisso daqui, ó. O x como a base e o 4 como expoente. E qual é a leitura, então, correta? Se é isso que a Ana Beatriz, né? Isso, Ana Beatriz. Se é isso que a Ana Beatriz pensou. X elevado à quarta potência. Ou tem gente que abrevia e fala só x à quarta. Mas o correto é x elevado à quarta potência. E as respostas, Osmar? Enxurrada de respostas corretas. O João, a Paola, a Gabriela, Sâmia, Isabela, Guilherme, Glenda, Beca e por aí vai. Todos colocaram x elevado ao quadrado. Estão corretos? E você sabe que eu também vi a do Bruno, que ele colocou que ele é de Diadema. Diadema? Gente, eu sou... então, pois é, eu sou suspeita. Eu moro de Diadema, gente. Então, Bruno, todos os alunos, parabéns. Bruno, continue também, como todos. Vamos lá, x elevado ao quadrado, é isso? Isso, a resposta 90% aqui, até mais. Legal. Ó, eu já tinha deixado a ideia da área no meio caminho andado, correto? Sim. Que a gente já tinha deixado aqui nesse formato. A, que é a área, igual ao lado elevado ao quadrado. O que eu tinha que fazer? Identificar aqui na minha figura qual que é o valor desse lado. Que nesse nosso caso, o valor é o x, porque a gente ainda não sabe qual que é ele, né? Então é o x. Então qual que é a área do quadrado? X elevado ao quadrado. Facinho essa, né? Essa foi facinho, né? Eu acho. Ó, mesmo assim vai aparecer na tela para vocês. Como diria alguns professores, tipo Jonas, Isaac, fazer o print. Mas observa que é a mesma coisa. E guardem esse valor x ao quadrado que a gente vai usar, tá bom? Isso. Ó, abraço aqui para a professora Edna Eiko. Obrigado por nos ajudar. Vocês aqui nos ajudam. Obrigado, professora Edna. Agora, vamos para a segunda parte do nosso problema, porque a gente só achou até agora a área da casa. E a gente quer chegar na área do terreno inteiro. Não é essa a pergunta inicial, Osmar? É essa a pergunta. Então vamos lá. Olha a segunda atividade. Qual é a expressão algébrica ou numérica? Qual a expressão algébrica que representa a área do jardim? Então vamos para isso. Eu trouxe meu desenho torto aqui de novo. Certo? Que esse daqui tá mais torto do que o outro. Eu quero saber agora, ó. Vocês falam que vocês não enxergam essa cor aqui, eu concordo com vocês, mas é só para dar a ideia. Ó, eu quero saber essa daqui, ó. Que é a área do meu jardim. Por que eu quero agora saber a área do jardim? Porque, na verdade, a área da casa eu já tenho, correto? Osmar, você tem alguma dica aí para eles? Porque esse formato aqui não é um formato assim que a gente, do jeito que ele está, a gente sabe. Olha só, será que a gente pode fazer uma projeção, arrastar esse 2, essa medida para algum lugar? Será que isso é possível ou não? Eu pegar, por exemplo, esse 2 e isso.
Posso fazer isso? Presta atenção nessa dica. Ó, tô projetando ele pra cá. Então significa que esse pedaço aqui Opa. também é 2? Legal, é isso mesmo. E agora, o que mais que eu posso projetar? A parte superior, o de cima, posso fazer a mesma ideia? Opa, se aqui é 2, vamos olhar do lado de cá. Essa parte aqui não é o X? Ó, eu tenho 2, então aqui eu tenho o X, que são as medidas. Sim. Posso projetar aqui também, não posso? Devo? Então o que significa? Que esse pedacinho igual aqui em cima é 2. Sim. E esse pedaço aqui é X. Para facilitar um pouquinho mais, porque daí no final das contas nós vamos ter que... Vou até fazer um... Né, vou tentar... Não vai ficar muito bom não, mas ó... Vamos supor... Vou tirar só aquele pedaço lá, ó. Legal. Do jardim. Para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá bom? Então a gente sabe que aqui é 2. Fiz a projeçãozinha aqui. Eu sei que aqui é 2. Aqui é 2. Só tô trazendo as medidas pra cá. X. X. 2. Aqui é X. E aqui é X. Certo? Só peguei o que a gente fez aqui e separei. Por que eu estou fazendo isso? Observem que na verdade agora a gente tem 3 pedacinhos aqui, não é? A gente tem o primeiro pedaço, o segundo pedaço e o terceiro pedaço. Na resposta eu nem lembro se eu coloquei nessa ordem, mas vamos entender. Qual que é a semelhança entre o primeiro e o terceiro pedaço? Os dois são retângulos, não é isso, Osmar? Retângulo, sim. Ó, então, ó, primeiro e terceiro. Dicas boas agora, hein? Boas, preciosas. Área do retângulo. Base vezes altura, lado vezes lado. Base vezes Altura. altura. Porque a gente está falando de duas medidas Diferente. Então a gente vai identificar essas duas medidas diferentes aqui. Esse daqui é a área do quadrado, essa daí a gente já conversou. Aí não tem, né? Se eu falar, eu dou a resposta. Não, aí não pode, né? Então, qual que vai ser a missão de vocês nessa atividade? Vocês vão encontrar 3 áreas. A área 1, a área 2 e a área 3. Lembrando que essas 3 são o jardim. Então eu terei só uma expressão algébrica, que daí vai a outra dica, que é a soma da área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então a expressão que eu quero é a soma dessas 3 áreas separadas que vocês encontraram. A gente tem o X, não é verdade, Osmar? Então ela vai ficar uma expressão. Ela não é um valor real, ou seja, um número inteiro ou um número natural. Ele é uma expressão. Então vamos ajudar o pessoal aí. Então a ideia é você calcular as 3 áreas separadamente. Para facilitar. Isso, e ao final você a soma, totalizando, aí encontra a expressão algébrica que caracteriza a área de todo o jardim. Acho que é tranquilo. Eu acho que dá, né? Então a dica do professor Osmar: calculo as 3 áreas separadamente e no final eu somo todas elas. É verdade. É isso? Sim. Bom, nesse caso, como são 3 áreas e somar, que eles estão aprendendo, Sim. 4 minutinhos, 5, o que você acha? 4, tá bom? 4? 4 tá bom. Eu acho que 4 dá. Tá bom? Tô seguindo a ideia do professor Osmar, acredito em vocês. Não fiquem bravos não, acho que 4 minutinhos Eu tá acho bom. que dá. Vamos tentar então? Tentar não, porque eu sei que vocês são feras e vocês vão conseguir. 4 minutinhos, aí lembrando a pergunta, a expressão algébrica que representa toda a área verde da figura, que é a área do jardim. Calculem os 3 pedaços e no final some todos. 4 minutinhos.
olá a todos que nos prestigiam. Voltamos com as respostas dos nossos alunos. Antes, porém, aquele alô para os professores que nos apoiam e que sempre nos prestigiam, sempre nos auxiliam aqui para esse trabalho diário, né? Professora Flávia, lá de São João da Boa Vista, a escola CCOO-PEI, é isso? Tá ok? Professora Gisele, professora Lucilene de Eldorado também aqui participando com a gente, interior sempre ativo aqui no chat, obrigado pessoal. O Vitor colocou 4x mais 4, ele, a Evelyn, o Antônio, a Mariana, a Rayane, a Maria Laura, o Ari, o Diego, ou seja, a grande maioria aqui colocou essas respostas. Temos alguns equívocos, um 6x ao quadrado apareceu também, apareceu um 8x também, não vou aqui citar os nomes, mas apareceram algumas respostinhas também um pouco distorcidas. Mas a grande maioria, Alessandra, vai lá pelo 4x mais 4. Você sabe que eu estava olhando aqui o chat também? A Maria de Fátima está trabalhando esse conteúdo via Meet, né? Que eles estão lá fazendo as aulas deles. Parabéns, professor. Então, os alunos da professora Maria de Fátima, ó, espertos, porque eu tenho certeza que depois ela vai cobrar isso de vocês. Isso aí. E vou aproveitar agora para fazer o cálculo da resposta, para explicar, acho que a Fernanda que perguntou, professor, na verdade ela não perguntou, ela gritou com a gente. Por que gritar, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente escreve em chat, quando a gente pensa à distância, e a gente escreve com todas as letras maiúsculas, significa que você está gritando com a pessoa. E a Fernanda, ela tá com essa dúvida, então ela chamou a atenção para a dúvida dela. Ela quis também, porque é o gritar no sentido também de chamar atenção. Professora, o que é essa projeção? Pensa comigo. Antes de você, de começar o isolamento, eu imagino que você já tenha ido pro cinema, correto? Você senta lá na sua cadeirinha e fica olhando para uma tela em branco. De repente o filme começa. Só que o filme, ele está sendo projetado de uma salinha que está atrás de você. O que é então a projeção? O que está no equipamento aqui atrás está sendo mostrado da mesma forma lá na tela do cinema, não é isso? Então o que é a projeção aqui? Observa esse tamanhozinho. É 2. Ó, se eu seguir essa linha aqui, eu cheguei até aqui. E se eu seguir a de cima, eu cheguei até aqui. O que isso quer dizer? Que essa medida aqui também é 2. Concorda comigo que é a mesma coisa? Então isso que é projeção, tá bom? Posso usar um sinônimo de transportar a medida? Pode ser? Pode, de refletir. Sim. Né? A gente segue essa ideia. Então vamos lá, ó. Área, vou chamar assim, área 1, que é deste pedaço aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o X. Sim. Vezes a altura, que é 2. A gente já aprendeu que toda vez que eu tenho uma letra vezes um número, ou um número vezes uma letra, que é nesse caso o X vezes o 2, eu posso escrever 2x. Não é isso, Osmar? Legal, 2x. Ao invés de eu calcular a área 2, eu vou calcular direto a área 3. Por quê? Você faz ideia, Osmar? Eu sei. Ficou fácil essa, né? Eu sei, mas não vou falar não. Você não vai contar? Não, vou deixar pra você, mas eu sei. Pois eu vou dizer pra vocês por quê. Essas duas áreas são iguais. Por que elas são iguais? Porque elas têm a mesma medida. 2, né, no caso, o X vezes o 2. Ou seja, essa área também é 2x. Então, observem, que isso daqui também é importante, que eu tenho duas vezes a mesma área. Então não, daqui a pouco eu conto. A área 2, essa eu acho que é a mais fácil. Quadrado, lado elevado ao quadrado.
2 elevado ao quadrado, 4. Só que essas 3 áreas aí picadinhas estão ajudando em alguma coisa, Osmar? Ah, eu acho que sim. Então, mas o que tá faltando fazer? Tá faltando somar, né? Uni-las. Exatamente, por que somar? Porque eu tenho, ó, 3 áreas da minha figura. Então eu vou somar 2x da área 1. Então eu vou colocar aqui, ó, área 1 mais, vou pular aqui hoje, a área 3, que também é 2x, mais a área 2, que é 4. Lembra que eu comentei ontem a história dos monômios, né? Dos termos semelhantes? Mais ali, Alessandra. Opa, aqui é mais, verdade. Coloquei o igual, a doida. Lembra que eu falei ontem dos monômios semelhantes, dos termos semelhantes? Que eu só posso somar aqueles que são semelhantes? E x. 2x mais 2x, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela, a expressão no final aqui, ó. O que eu vou fazer? 2x, vou até repetir aqui para ficar mais fácil. 2x mais 2x mais 4. X igual a x. Mantenho a parte literal, lembra que a gente falou disso ontem? E somo o coeficiente 2 mais 2, 4. Posso somar com esse 4? Não, porque ele não tem parte literal. Correto, Osmar? Corretíssimo. Então, a expressão algébrica da área do jardim é 4x mais 4. Osmar, oi, agora a gente consegue calcular a área do terreno total? Eu tenho plena convicção que sim, Alessandra, porque calculamos a área da casa e calculamos a área do jardim. Eu acho também que sim. Ó, olha aqui na figura, eu até trouxe para ficar mais fácil. A área da casa é x ao quadrado. A área do jardim, 4x mais 4. Para eu saber a área total do terreno, o que eu tenho que fazer? Somar novamente, né? Agora vai ficar um mistério para a terceira atividade. Olha lá. Agora que sabemos a expressão algébrica da casa e do jardim, né, que representa a área, na verdade, a área da casa e a área do jardim, qual a expressão algébrica que representa a área do terreno todo que o Amaury comprou? O Osmar já deu uma dica ali, ele disse que para saber esse negócio é só somar as duas áreas. Essa é fácil porque ninguém vai precisar calcular nada, né? Acho que 1 minuto é mais do que o suficiente, não é, Osmar? Eu acho que é, né? 1 minutinho para vocês, então, escreverem a expressão que representa a soma dessas duas áreas. Alessandro, o pessoal tá interagindo bastante, participando muito bem. E assim, a grande maioria estão aceitando a resposta, pelo menos na minha compreensão, tá? Então, o Thiago, o Adrian, tá? O Luiz Carlos, quem mais? A Rita de Cássia,
Patrícia, Ana Júlia, Maria Júlia, tá? Então o pessoal tá todo colocando aqui x ao quadrado mais 4x mais 4. O Guilherme lá de Ribeirão Preto está com a gente também, participando, da escola Amélia dos Santos Musa, e a professora Mara, da escola estadual Francisco Alves Brizola, lá em Bauru. Obrigado, gente. Vocês estão de parabéns, inclusive, quer ver aqui no chat? A Sabrina, porque a Sabrina respondeu, e professores, por favor, leiam a minha resposta. Bom, a resposta da Sabrina é 4x mais x ao quadrado mais 4, que não deixa de estar correto, mas a gente usa normalmente numa certa ordem, né? Ô Alessandra, professor Joel fazendo uma crítica construtiva, que a gente precisa organizar melhor a explicação. Eu acho que foi por conta daquela anterior. Falta de espaço, tudo né? bem, exatamente. Foi professor por conta Joel, da... obrigado, viu? Exatamente, Vai... foi por conta da nossa... Sim. Do meu enrosco aqui com a nossa falta de espaço naquela tela que eu não tinha organizado corretamente. E mais uma observação. Eu falei da minha avó, você falou do seu pai, e a Letícia falou assim: minha avó também está assistindo às aulas e gosta muito. Que bom, Letícia, eu espero que você também esteja prestando bastante atenção na aula e que também goste bastante. Bom, primeiro eu vou mostrar na tela para vocês a resposta, correto? E eu vou fazer aqui, para vocês fazerem o print. Então, a área total do terreno é a área da casa, mais a área do jardim. Então, vamos lá. Área total. A área da casa, por isso que a gente primeiro calculou a área da casa, mais a área do jardim, que é 4x mais 4. Posso calcular a princípio esse valor? Não. Por que que eu não posso calcular esse valor? Porque eu não sei a medida do lado da casa. Ela ainda é uma variável, concorda comigo? A gente ainda tem a variável x, e essa variável x a gente não deu um valor para ela. Então, a gente vai manter a área do terreno na forma de uma expressão algébrica, que nesse caso é o que a gente chama de equação do segundo grau. E para formalizar então essa ideia, olha na tela de vocês. Esse produto notável é o que a gente chama de o quadrado da soma. Por quê? Eu estou somando dois elementos e eu estou elevando esses dois elementos ao quadrado. Olha na figura se não lembra a ideia da nossa casa. O que que a gente fez primeiro? A gente pegou o primeiro termo, que no nosso caso aqui era x, e elevou ao quadrado. Na nossa figura é o a. Somou duas vezes aquela área igual do jardim. Lembra? Que é onde a gente achou o 4x. Mais aquela área que ficou do quadradinho lá do jardim, que a gente fez no canto do 2, que é o segundo termo ao quadrado. Então, olhando aqui para mim, para a gente poder encerrar, primeiro termo ao quadrado, correto, que a gente fez, mais duas vezes o primeiro termo, que no caso é o x, vezes o segundo. E qual que é o segundo no nosso caso? É o 2. Por quê? 2 elevado ao quadrado é 4. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Professores também. Osmar, muito obrigada. E eu digo até a próxima aula. Obrigado, gente. Até a próxima aula.